blog é a Modelista. Eu sou modelista, moradora do Rio de Janeiro, professora de modelagem. E eu comecei como muitas pessoas começam, né, a costurar. Comecei costurando pra mim, aprendi um pouco com a minha avó a costurar. E quando eu entrei para a faculdade de artes na UFRJ, curso de Belas Artes, e lá eu descobri que tinha um curso de figurino. Daí eu pedi transferência, depois de alguns períodos, né? Eu pedi transferência para o curso de figurino. E dentro do curso de figurino eu tive aulas de modelagem e me apaixonei. Vi que era aquilo que eu queria fazer, que eu gostei, mais gostei dentro do que eu tinha começado a fazer no curso. E estava na época abrindo um curso de modelagem, uma graduação de modelagem no Senai. Então eu tranquei minha matrícula na UFRJ e fui estudar no Senai. E lá eu me formei e realmente vi que era isso que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, que era modelagem, que era toda essa parte da construção, de colocar a mão na massa. E assim que eu me formei, eu comecei a dar aula. Primeiro em cursos livres, depois em curso técnico e agora na graduação. E aí foi muito legal essa vivência de sala de aula. E dentro da sala de aula, eu comecei a ver como as pessoas aprendem, a aprimorar técnicas, a pensar numa didática para a modelagem. E aí, dentro dessa vivência em sala de aula, eu comecei a perceber que as pessoas até aprendem e até fazem as coisas na hora, mas a modelagem é uma coisa muito nova para quem não nasceu no meio das costuras e das modelagens. Então, não é muito fácil você de cara aprender e já gravar. Então, eu montei o blog, já tem alguns anos, e cheguei a fazer um tutorial de costura, né? E cheguei a fazer um tutorial de modelagem, o passo a passo da base de saia. Mas com a vida, o blog acabou ficando de lado. E aí, ultimamente, vendo a quantidade de alunos que filmam, que gravam as aulas, né, durante a explicação, eu pensei que filmar, fazer videoaulas seria interessante para que os meus alunos pudessem ver, né, pudessem ter um lugar para consultar essas aulas. Se tivesse com dúvida de alguma coisa, se quisesse rever como se faz alguma coisa, que tivesse um canal onde eles pudessem encontrar essas informações. E então, daí vem essa nova fase do blog, que é com videoaulas. Bom, a modelagem é um processo dentro da construção de uma roupa, que é quando a gente parte de uma ideia, de um desenho, ou de uma roupa que a gente tenha visto, e aí a gente quer transformar isso em uma peça. A gente precisa, então, modelar. Lógico, tem gente que, umas costureiras mais habilidosas, já fazem isso direto no tecido. É interessante, se a gente quer fazer isso se a gente quer aprender, a modelagem é um bom método para você aprender como fazer uma roupa, das mais simples às mais elaboradas. Então, a ideia aqui é que as pessoas tenham um canal onde elas possam ver desde as coisas mais simples até as mais elaboradas, que tenham um panorama da modelagem e da costura. Dentro da indústria, quem precisa saber como a modelagem funciona, primeiro é o modelista, que é
o profissional que vai estar trabalhando diretamente com isso, mas também o estilista, o designer precisa entender como a modelagem funciona, assim como a pilotista. Quem trabalha muito próximo a esse núcleo da criação da peça, é importante que saiba o funcionamento da modelagem, como uma peça cai sobre o corpo, quais são as formas do corpo e entender essa dinâmica, né, entre tecido e corpo. Mas, se você também estiver querendo fazer as coisas para você, costurar em casa, para você ou para pessoas queridas, é interessante saber, né? A gente às vezes fica muito refém das revistas e às vezes as revistas têm um tamanho só, ou a gente precisa fazer ajustes, e até para fazer os ajustes é importante você entender de modelagem. Então, a ideia do blog, a ideia dos vídeos, é fazer com que as pessoas tenham acesso a esse funcionamento, a esse mundo da modelagem. Bom, pensando então nas etapas que a gente precisa para fazer uma modelagem. Primeiro a gente precisa decidir o modelo. Né? A gente precisa saber qual é essa silhueta, qual é essa roupa que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente começa, ou a pessoa entrega pra gente só o desenho da frente, mas é importante a gente saber como é essa roupa frente e costas. Então é importante saber também qual é esse desenho, quais são as proporções desse desenho ou dessa fotografia, enfim, mesmo de uma ideia, você ter mais claro o que você quer com essa roupa. A segunda coisa é ter as medidas. Então, precisa ter as medidas do corpo com o qual você vai trabalhar. Se você estiver fazendo sob medida, vai ser uma roupa, então vão ser as medidas do corpo da pessoa para qual essa roupa vai ser feita. Se você estiver trabalhando em um ambiente que você vai fazer mais de um tamanho, mais caro, então você vai precisar de uma tabela de medidas. A tabela de medidas é uma tabela que vai ter as medidas de várias partes do corpo dos diferentes tamanhos. Então, as medidas de cintura para o 36, 38, 40, 42, 46, etc. Então, se você vai trabalhar ou sob medida ou profissionalmente para a indústria, é importante que você saiba as medidas. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é saber qual é o tecido. Qual tecido você vai trabalhar? Isso é muito importante, porque tecidos diferentes dão caimentos diferentes e aí você vai ter diferenças na modelagem. E aí tem que saber o que você quer fazer. Então, o tecido é muito importante. O quarto passo é saber, então, quais são os acabamentos que você vai usar. Isso também faz muita diferença para saber que partes que você vai modelar, que tipo de coisa que você vai fazer. Então, se por exemplo, se for colocar, a gente vai ver isso com calma durante as aulas, mas se for colocar um zíper invisível numa saia, vai colocar uma costura de 1 centímetro para esse zíper, né? 1 centímetro de cada lado. Se você for fazer uma costura com um zíper comum, que esse zíper vai ficar escondido, não vai ficar aparente, então a gente vai precisar de 1,5 de costura. Então, pensar nos acabamentos é muito importante. Pensar que tipo de costura você vai fazer, que tipo de bainha você vai fazer. Então, pensar nessas coisas, nos acabamentos, é importante antes da modelagem, que a gente precisa deixar essas informações no molde. E aí, quando a gente tiver feito, então, vai partir para a modelagem em si, e aí a gente vai fazer um teste no algodão cru ou murim. A gente precisa saber qual é o caimento dessa roupa, como ela tá, se ela tá com algum defeito, se tá dando algum papo indesejado, se tá com alguma coisa. Então a gente precisa fazer o teste no murim. Esse é o outro passo. E aí, se ela tiver ok, ótimo, a gente já pode cortar no tecido definitivo.
Senão, a gente vai precisar fazer os ajustes na modelagem. Porque não basta fazer os ajustes no algodão cru. A gente tem que passar esses ajustes que a gente fez no algodão cru para a modelagem. E aí, vendo que tá ok, talvez você tenha que fazer de novo um teste, a gente vai partir para a peça final. Sendo sob medida, vai ser a peça final, e aí você vai deixar um pouco mais de margem de costura para poder fazer, caso precise de mais algum ajuste. Ou se for para confecção, você vai deixar as margens exatas e aí vai ter que refazer caso ainda tenha que fazer mais ajustes depois. Mas então é isso. Primeira coisa é a escolha do modelo. Segunda coisa é as medidas, né? Ter as medidas. Terceiro, saber o tecido. Quarto, saber quais acabamentos vai usar. Quinto, é a modelagem em si. Sexto, teste no algodão cru. Sétimo, ajustes, caso haja ajustes para serem feitos. E por último, a peça final, a peça piloto. Os materiais que a gente vai precisar primeiro são as réguas. Então, começar por essa régua, que é uma das mais importantes, a régua de alfaiate, que ela vai servir para fazer, pode servir para fazer lateral de quadril, gancho, várias coisas, né? E aí a gente usa muito. E essa minha aqui, ela é milimetrada aqui, tem quase 70 centímetros, né, de altura. Então, se a sua sua curva de alfaiate for de acrílico e você não tiver então essa marcação, você vai precisar também de uma régua reta milimetrada grande, com pelo menos 60 centímetros. Outra coisa muito importante é o esquadro. O esquadro eu aconselho que seja de acrílico, porque muitas vezes de MDF não tem o ângulo reto, que é o mais importante, o que a gente mais vai usar, não tem esse ângulo reto, tão reto assim. Então, é importante que a gente use uma régua com um bom ângulo reto. Se você achar um de MDF assim, ótimo. Outra coisa que a gente precisa é da curva francesa e da régua de cavas e ganchos, que é uma espécie de botinha. Eu achei essa régua aqui no mercado, que ela é meio que uma mistura das duas, né? Tem essas curvas bem acentuadas da curva francesa, e também tem essa curva aqui, essas curvas aqui que são mais próximas à curva da régua de cavas e ganchos. Então eu achei bem interessante, é como se fosse duas em uma, mas se você não achar, pode ser também a curva francesa grande, né? Não é aquela curvinha francesa de desenho, é uma curva francesa grande, e a régua de cavas e ganchos. Os outros materiais que a gente vai precisar são a lapiseira, que é muito importante, porque a gente vai precisar de um desenho mais definido. Então, se você for usar, você pode usar o lápis, mas aí vai ter que ficar apontando o tempo todo. Então, eu sugiro a lapiseira. Depois, uma boa borracha. E aí, cola ou fitas adesivas, para poder unir partes. Às vezes o papel que você está usando não é tão grande, aí você precisa unir para fazer alguma peça, então você vai precisar de cola e de fitas adesivas, estilete para cortar ou para recortar papel, pode ser útil, calculadora, que a gente vai precisar dividir, vai precisar fazer alguns cálculos, se você não quiser pensar tanto no cálculo, né? Usar a calculadora. Alfinetes. Para a modelagem, eu prefiro esses alfinetes de cabeça.
são mais fáceis de furar, nem sempre o papel é tão fácil de furar quanto o tecido, e aí se for um sem cabeça, pode dificultar um pouco a nossa vida. Tesouras, lembrando sempre que nunca é para cortar o papel com a tesoura de tecido. Então, tesoura de tecido é tesoura só de tecido. E tesoura de papel é tesoura de papel. Senão você vai cegar a sua tesoura de tecido. Então, eu coloco uma fitinha amarrada para dizer que a tesoura é de tecido e que ninguém pode usar para mais nada. E uma tesoura grande também, pode ser do mesmo tamanho, para cortar os papéis. Não gosto de cortar com tesoura pequena porque dificulta, demora muito. As modelagens não são desenhos pequenos, né? São coisas grandes, então é melhor ser com tesouras grandes também. Fita métrica, que é importantíssima pra gente, já que a gente tá trabalhando com medidas o tempo todo. Alicate de pique, isso é um luxo, porque ele é um pouco carinho, tá por volta de uns R$40. E aí a gente precisa fazer algumas marcações no molde e ele facilita bastante, agiliza o nosso trabalho. Mas a gente também pode usar uma tesourinha dessa para cortar e dar esses mesmos piques. O rolete, o carretilha, para a gente fazer marcações de pence, por exemplo, ou de alguma linha que a gente queira passar de um molde para outro, ou do molde para o tecido. E aí a gente pode usá-la junto com esse carbono que é feito para tecido. E o furador, que também serve para furar, marcar alguns pontos, como pontos de bolso, pontos de botão, ápice de pence. Então ele é bem útil. Mas a gente também pode fazer essas marcações com um desmanchador ou abridor de casa. E eu coloco tudo dentro de uma caixinha bem bonitinha. Bom, por hoje é isso. Eu te espero na próxima lição.